todo mundo estava muito pilhado, inclusive eu, com a história do Sete Além. Vamos adentrar nesse mundo misterioso aí. O que é, por quê, como ele se alimenta? Bom, assim, eu só para vocês eu vou contar a história Prime, porque eu tô evitando contar. Eu falei, não vou contar mais a história do ônibus e tal, mas não, para eles sim, porque eles, pô, eu sou fã deles e merecem, e é muito bom mesmo. Tudo aconteceu lá perto da região da Paulista. Inclusive ontem eu passei lá perto, que eu fui assistir uma peça de teatro da minha filha, Larissa. E eu passei lá perto exatamente, até comentei com a minha esposa, falei, estamos passando aqui do lado do local onde aconteceu a primeira experiência de Sete Além nessa realidade. Tudo começou em 1994, muita gente aí não tinha nem nascido, eu era bebezinho, eu já estava fazendo faculdade, porque eu sou tiozão, não pareço, mas sou velho. E eu estava voltando da faculdade, primeiro ano da faculdade, aquela história, eu estava numa faculdade até que boa, de um nível bom, mas eu era ali o mais pobrezinho da região, eu usava meu dinheiro que eu tinha juntado durante vários anos trabalhando num lugar que hoje em dia não existe mais, que se chama videolocadora, mas que na nossa época era muito comum e hoje é chamado de Netflix. E eu trabalhava na videolocadora, juntei muito dinheiro, fui estudar propaganda e marketing nessa faculdade e todo dia eu voltava pelo mesmo caminho, que era seguir a pé da ESPM, desculpa, falei o nome da faculdade, acho que não tem problema, até a Avenida Domingos de Moraes e tomava o ônibus ali, qualquer ônibus poderia, porque eu só precisava caminhar alguns metros até a estação Vila Mariana. Então eu nem olhava o ônibus, eu estava ali com fone de ouvido, lendo um livro, porque eu sempre leio, eu vou emendando um livro no outro, e eu dava sinal sem olhar e entrava no ônibus. Aconteceu que aquele dia, calorzão, outono, não era para estar tão quente quanto estava, mas estava quente, eu dei sinal e o ponto estava lotado na Avenida Domingos de Moraes mesmo. Eu embarquei no ônibus, já estranhei, eu já deveria ter aí já assim, tocado um alarme ali na minha cabeça e não tocou. Ninguém mais deu sinal, ninguém mais embarcou. Numa região que realmente muita gente embarca, pô, Domingos de Moraes é continuação da Paulista. Eu dei sinal e entrei no ônibus. Sozinho. Eu tava de fone de ouvido com o famoso Discman, que vocês lembram, é o que a gente chamava de Spotify da época. E que você fazia Cooper, ficava pulando a voz do cantor, né? A música de 3 minutos durava 1 minuto, porque você ficava correndo, ou durava 10 minutos. Eu entrei no ônibus, eu não reparei nada de estranho, você não repara, realmente você tá focado na sua rotina. E a minha ideia era exatamente embarcar no ônibus e andar, como eu fazia todo dia, alguns minutos, cerca de 8 minutos, até a estação Vila Mariana, onde eu pegava um ônibus chamado Sacomã. E dali eu ia para o Ipiranga, onde eu morava na época. Hoje eu moro em São Caetano do Sul. E aconteceu que naquele dia eu entrei no ônibus sozinho, já devia ter estranhado aí, como eu falei para vocês. Olhei o ônibus, eu tenho a visão tão clara na minha mente que é perfeito. Do lado direito tinha um lugar para sentar, do lado de uma senhora, eu caminhei até lá, sentei do lado dela, abri um livro para ler, estava ouvindo Chico Science na época. E aí a mulher me cutucou e falou assim: você não vai para Sete Além, né? Na verdade, eu só vi o labinho dela falando assim, eu tirei o fone de ouvido e falei, oi? Você naquela época, novão, tal, você pensa, gente doida em cima de você. Eu falei, pois não, né? Ela falou assim, menino, você não vai para Sete Além, desce do ônibus agora. Eu tava no ônibus normal, uma linha normal, cobrador, motorista. Eu falei, não entendi. Ela falou, você não vai para Sete Além, desce desse ônibus agora. Gente, eu tinha assim, sei lá, cerca de 20 anos, eu tava completamente assim, perdido, eu não entendi o que aquela mulher quis dizer. Então uma outra senhora, um pouco mais à frente, eu falo senhora, mas hoje eu sou mais velho que ela, mas na época ela era mais velha que eu, porque eu tinha cerca de 20 anos, ela devia ter 30 anos e pouquinho, segurando no ferro ali do ônibus, ela falou assim, desce agora, menino. Ela falou meio que apavorada, assim, desce agora, meio me alertando. Eu ainda não entendi, porque assim, sinceramente, acho que a ficha não cai, você não sabe o que está acontecendo. Então eu não entendi ela falando, desce agora, menino. Há um rapaz atrás dela, com uma pasta na mão, que eu brinco que é office boy, e o pessoal fica bravo comigo. Fala, como você sabe a profissão dele? Porque na época era comum você ver office boys
que é o que a gente chama de e-mail hoje em dia, mas na época era office boy, Uhum. que mandava documento para um lugar para o outro. Ele falou assim, ô mano, desce aí agora. Já meio me intimou assim, ô mano, desce aí. Tipo, aí eu já não ia apanhar, né? Já não queria treta. Levantei, olhei, todo mundo do ônibus me olhando. Caminhei até atrás do ônibus, a gente embarcava por trás. Detalhe que eu esqueci de falar, o cobrador do ônibus falou assim, vai descer, ele gritou. O motorista tacou o pé no freio, o ônibus brecou. No meio da Domingos de Moraes, coisa que não acontece, porque acho que tem 1 ou 2 pontos da onde eu peguei até a estação Vila Mariana, não era para ter parado. Eu levantei super constrangido e desci. Quando eu desci, olhei para o ônibus, as pessoas todas me olhando. Ficaram me olhando feio e o ônibus seguiu e virou à direita numa rua que não entra ônibus, entra carro, é uma rua pequenininha, uma descida, uma rua super estranha, assim que não é comum entrar ônibus, e o ônibus foi embora. Mas todos falaram esse termo, 7 além, e nós estamos falando de 1994. Ah, Luciano, você pensou em universo paralelo? Não. Você pensou em realidade alternativa? Não. O que você pensou? Não pensei nada. Eu tinha 20 e poucos anos, 20 anos, na verdade. Eu entrei no ônibus, eu andei a pé até a Vila Mariana, que aí já estava mais ou menos próximo. Peguei o Sacomã e fui para Ipiranga, minha casa, conversei com meus pais. Eles falaram assim, provavelmente você pegou o ônibus de uma empresa, um fretado. Eu falei, não, pô, tinha cobrador ali. Ah, provavelmente você pegou o ônibus que estava indo para um evento. Eu falei, não, tinha cobrador, tinha pessoas normais ali, com mochila, com... Eles me expulsaram, teoricamente, do ônibus, sem ser agressivo, sem me pegar e me jogar, mas eles, pelas palavras, me mandaram descer. E eu fiquei com aquela palavra na cabeça. Meus amigos, de 94 a 2002, 2001, eu usei essa palavra 7 além para tudo na minha vida. Porque eu achei uma palavra bonita, 7 além. Então eu usei para... Eu sou escritor desde pequeno, então eu usei para histórias de ficção, para um super-herói que eu criei, para nome de cachorro, para tudo que vocês puderem. Meus amigos conheciam essa palavra toda. Até uma banda eu tive com esse nome, na década de 90. E ninguém mais falava essa palavra. Eu não ouvia da boca de ninguém essa palavra. Pesquisei no guia de ruas, que é o Waze da época, e não existia nada que indicasse a palavra 7 além. Até brincam e falam, será que não era um banco que tem um nome parecido? Não, esse banco francês veio para o Brasil em 98 e não tem nada a ver. E qual que era o nome do banco? Tem um banco que existe, que é francês, que chama Setelen. Setelen, eu não sei nem como que é a pronúncia, mas ele veio para o Brasil em 98 e não tem nada a ver, essa história foi em 94. Quando foi, na época do Orkut, eu criei uma comunidade chamada 7 Além, mas não era para falar de nada misterioso, não. Era para reunir meus amigos. Porque como a gente falava muito essa palavra, eu criei ali 7 Além para galera que conhecia vir trocar uma ideia. E meus amigos, meu irmão, meus amigos entraram ali pra gente falar de besteira lá da vila onde a gente morava, no Ipiranga. Só que, do nada, depois de uns 2 meses que eu tinha criado essa comunidade, começaram a entrar pessoas estranhas na comunidade, pessoas do Brasil inteiro. E não sei se vocês lembram do Orkut, você deixava um scrapzinho ali. As pessoas falavam, pô, eu quero entrar nessa comunidade para discutir esse assunto, porque eu já ouvi essa palavra. A minha mãe já falou essa palavra, a minha avó já falou essa palavra. Eu conheço esse lugar. Ah, eu já tive uma história, não sei o quê. Ah, eu tenho um tambor aqui na minha casa que tem a ver com... Ah, eu tenho histórias absurdamente incríveis, assim, do Além da Imaginação, a série antiga branca e preta do Rod Serling, assim. Histórias legais pra caramba. Um prato cheio pra um cara que nem eu, que sou escritor. Começaram a chegar histórias. Eu deixei as pessoas entrarem na comunidade, fui deixando. Meus amigos ficaram putos, falaram, pô, meu, você tá deixando a comunidade que era pra gente falar de palhaçada da mulherada aqui da vila, você tá deixando entrar gente estranha? Eu falei, deixa. Eles foram entrando e postando as histórias deles. Eu fui copiando, pegando o contato da pessoa, conversando com a pessoa em particular, falando, posso usar a sua história? Posso pegar pra mim? Posso, de repente, fazer uma coletânea de relatos? Pode. Por fim, como a vida estava acontecendo, ali tinha lá eu falei em 94 eu tinha 95, 94 eu tinha 20 anos, ali eu já estava, sei lá, 28 anos, sei lá, já estava beirando. Eu cancelei a comunidade. Eu matei a comunidade. Eu falei, quer saber? Vou criar uma comunidade chamada Vila Carioca, que é onde eu nasci, cresci no Ipiranga, meus amigos entram e não vai ter nenhuma polêmica sobre 7 Além. Guardei as histórias para mim e o assunto morreu.
Mais tarde eu vim a saber que, e aí eu já não sei se isso é teoria, se isso é brincadeira mas muitas pessoas já falaram para mim que Sete Além é um assunto que já veio e já foi embora da nossa história muitas vezes e que a gente sempre esquece desse assunto. As pessoas param de falar e depois, dali a 20, 30 anos, voltam a falar do assunto. Não sei se é verdade. O fato é que eu parei de falar desse assunto e segui a minha vida como escritor. Para vocês terem uma ideia, eu publiquei um conto de Natal num livro específico, publiquei A Página Perdida de Camões, que esse ano faz 10 anos, publiquei Diário de Exorcista, que virou filme, estava aí na Netflix, foi roteirizado, o Edu participou inclusive do processo todo. O Vagnão também Vagnão, participou. Vagnão produtor ali junto com o Edu. Foi Vagnão, exorcizado, né, Vagnão? O Vagnão tá possuído até hoje. Tô brincando. Mas eu não foquei especificamente mais nesse assunto Sete Além. E quando eu voltei a falar desse assunto? Eu não voltei à toa. Eu estava um dia trabalhando numa empresa de TI, porque eu tenho uma carreira em marketing de empresas de tecnologia, de empresas de varejo. Eu tenho uma carreira séria, que é a minha identidade secreta. Eu estava numa empresa dessas aí, já era fora do expediente, eu estava de saco cheio, entrei lá no BuzzFeed e vi 9 histórias de realidades paralelas que vai te deixar confuso. Eu li as 9 histórias, achei bacana e comentei numa bendita, lá no comentário eu loguei com o meu Facebook e comentei. História do ônibus Sete Além, contei em um parágrafo, 3 linhas. Contei essa história do ônibus para vocês aqui, sem detalhes, sem falar de Chico Sainz, sem falar de... Foi 10 segundos de texto. E fui embora, fechei o notebook, fui embora para minha casa, fui dormir. No dia seguinte, havia ali 30 solicitações de amizade, um monte de citação minha, a meu respeito, no próprio BuzzFeed e também no Facebook. E uma moça tinha até criado uma comunidade, um grupo no Facebook, chamado Sete Além, que até é o grupo que a gente tem hoje de 100 mil pessoas. E eu falei, peraí, não pode estar acontecendo isso. Que isso? Eu só contei uma historiazinha de um ônibus, parece que voltou toda a memória que estava bloqueada. Porque eu lembrei das outras histórias, fui atrás de um HD externo que eu tinha para resgatar aquelas histórias do Orkut. Lembrei da minha história do ônibus que eu nem ligava mais. E aí a comunidade do Facebook, mais um monte de outras fontes, que é meu e-mail, começaram a receber outras histórias sobre Sete Além, que é o que exatamente? Teoricamente seria um universo paralelo, assustador, muito parecido com o nosso, muito próximo ao nosso. Eu sou escritor, como carreira paralela. Na verdade, eu até estou focando mais agora em ser escritor do que na carreira de marketing. Mas eu nunca pensei em Sete Além como algo de ficção. Eu pensava assim, vamos deixar o assunto rolar. Só que começaram a chegar dezenas, depois centenas de relatos, canais variados da internet começaram a me contatar e falar, pô, manda aí um relato que você tiver bacana, e eu garimpava ali, mandava. Alguns canais falavam, inventa um relato aí, inventa você, escritor, aproveita, usa a sua criatividade, inventa. Inventei alguns relatos também. E aí começou a bombar, e aí agora a gente está aí chega quase a 1 bilhão de citações no TikTok. Facebook nosso está com 110 mil inscritos. Meu canal é pequeno, eu não sei porquê, necessariamente meu canal tem 35 mil inscritos. Eu queria que aumentasse, mas eu até me dedico a pôr relatos ali, mas não sei por que ele não cresce. E todos os canais famosos do Brasil já falaram de Sete Além. Todos que vocês já receberam relatos. Se não receberam relatos, os fãs, os inscritos ficam, fala de Sete Além, fala de Sete Além. Produtoras já me procuraram, editoras para falarem desse assunto. E eu fui pesquisar o que era, né? Fui pesquisar, na verdade, universos paralelos, porque eu falei, eu sou meio ignorante quanto a isso. Eu gosto de física, gosto de espiritualidade, estudo isso desde criança, mas eu não sabia onde estava a congruência disso tudo com Sete Além. E atualmente eu cheguei num denominador comum que seria o quê? A todo momento nós estamos trocando de universo. Todo momento. Nós todos aqui estamos trocando de universo, indo para outros universos. Então é engraçado que o Luciano que está aqui falando com vocês não é o mesmo que entrou e não é o mesmo que vai estar daqui 5 minutos, que a gente fica pipocando de universo, trocando, todo o tempo, por causa da consciência.
E, teoricamente, a gente fica em universos próximos. Então, assim, vocês estão bebendo e eu falo, eu quero beber uma água. E o outro Luciano não falou, quero beber uma água. Então, tem um universo que o Luciano está bebendo uma água, tem um universo que o Luciano não está bebendo. Então, são universos muito próximos, muito parecidos, onde o futuro vai ser bem, bem próximo, bem parecido, não vai ter tanta diferença. Sete Além, porém, é um universo muito diferente do nosso. Ele é um mundo devastado, assustador, terrível em todos os sentidos. Só que por alguma anomalia, nós que estamos aqui conseguimos pular para esse universo de maneira fácil. Porque eu consigo pular para o universo do Luciano que está bebendo água. É só eu falar, podem pegar uma água para mim? Fora, eu vou lá e pego, pronto, eu já estou naquele universo. Eu pulei para aquele universo, facilmente. E entre outras coisas aqui, nós podemos fazer coisas fáceis. Um Luciano pôs o celular aqui, o outro não. Então nós temos dois universos que são próximos. E por aí vai. Agora, Sete Além seria tão bizarro que era para estar longe. Era para a gente chegar a pular, a minha consciência, a sua, pular para aquele universo deveria ser uma escala demorada, de muitas decisões estranhas até a gente chegar ali. Só que por alguma anomalia, ele está muito próximo do nosso universo. É um primeiro ponto que eu percebo pelos relatos. O segundo ponto que eu percebo pelos relatos, e é estranho também, é que as pessoas de lá sabem daqui. E o terceiro é que elas não querem a gente lá. É isso, basicamente. Falei muito, né?